entender primeiro o que mexe com a cotação do dólar, né? O dólar, né, a cotação que a gente vê, a taxa de câmbio, é sempre relativa. Ela olha a cotação da moeda brasileira em relação à moeda americana. Então, tudo que tem a e com o Brasil acaba mexendo. Por isso que a gente fala que ela é uma moeda tão volátil. Olhando então primeiro os efeitos os efeitos externos que estão mexendo com o dólar, a gente tem visto uma demanda maior pela moeda americana. Então a gente vê taxa de juros muito altas nos Estados Unidos, que fazem com que seja vantajoso para os investidores colocarem o dinheiro lá, afinal de contas é um país com pouco risco e agora pagando um rendimento interessante. A gente vê incertezas políticas na Europa. Hoje a gente tem a eleição lá no Reino Unido. No final de semana a gente teve o primeiro turno da eleição na França. Essas incertezas políticas, ninguém sabe como é que vai ser o parlamento francês, o parlamento britânico, quem vai ser o novo premier britânico, fazem com que os investidores eles tenham um pouco de receio de aplicar o dinheiro na Europa. E aí vão para onde? Para os Estados Unidos. A gente fala que é a fuga para a segurança. Além disso, a gente tem eventos políticos importantes da América Latina. A gente ouviu, né, as notícias sobre a eleição no México, sobre o golpe de Estado na Bolívia. Isso também gera fuga para a segurança e as tensões geopolíticas. Tudo isso faz com que o dólar se valorize. Aqui dentro, e isso foi foi o destaque da semana, que fez com que houvesse esse rally do dólar, a gente tem incertezas em relação à economia brasileira. Isso tira os investidores do Brasil e desvaloriza a nossa moeda. Quais são essas incertezas? Principalmente incertezas em relação à política monetária e à política fiscal. Explicando um pouco melhor, o nosso governo brasileiro ele tem um viés expansionista, ou seja, ele gasta bastante. Os investidores olham para isso e falam: como é que esse governo vai ajustar as contas públicas se continuar gastando mais do que arrecada? Por outro lado, a gente viu uma briga ali entre o presidente da República e o presidente do Banco Central. O Banco Central é aquele órgão que tem como mandato cuidar da inflação. Quando o presidente da República e do Banco Central entram em atrito, o mercado começa a pensar: poxa, será que esse país vai ter as contas públicas sanadas, que é o que a gente falou do fiscal, e será que esse país vai conseguir cuidar da própria moeda? Será que esse país vai conseguir segurar a inflação? E aí os investidores falam: bom, eu não vou correr esse risco, de novo, fuga para a segurança. Então a gente viu esse rally desde a semana passada, com mais força no começo dessa semana. O dólar chegou ali perto de 5,70, que é um patamar muito alto. O real se desvalorizou 15% num único ano, né, desde o começo desse ano, em 6 meses. E ontem a gente teve algum alívio justamente por conta de uma reunião que o ministro da Fazenda teve com o presidente da República e por conta de declarações que o ministro da Fazenda fez assim que ele saiu. Ele falou: olha, a gente conversou, a gente entendeu que é hora de maneirar nesse tipo de conversa, como quem diz, vamos colocar panos quentes, né? O presidente da República e o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central vão tentar se entender, a gente vai ajustar as contas públicas, isso já deu uma desacelerada nesse rally do dólar. Então, assim, é muito importante essas falas de integrantes do governo federal para mexer na nossa moeda, porque muda a forma como os investidores enxergam o Brasil. Uhum. Bom, você falou aí, a gente teve esse balanço do semestre, a gente começou nessa semana, um novo semestre. O que a gente pode esperar de acontecimentos econômicos que podem mexer nessa agenda e principalmente nessa movimentação do câmbio, Marcela? A gente provavelmente vai ter muita volatilidade ao longo do segundo semestre. O que eu quero dizer com volatilidade? Um sobe e desce que não para mais, justamente porque a gente tem eventos importantes no segundo semestre. Eu vou destacar aqui alguns. Tem essa questão das eleições na Europa, que foram, né, nesse fim de semana, hoje, e a gente vê de que forma essas políticas públicas vão ser implantadas. Então, cada anúncio pode mexer na moeda americana, no euro, no real.
Tem também as eleições americanas, a gente está vendo ali tanta incerteza em relação à eleição, não se sabe nem se os atuais candidatos vão continuar, né, depois do que aconteceu ali no debate. Aqui no Brasil, a gente vai ter justamente essas indicações em relação às contas públicas. Será que o governo federal vai ser um pouco mais cuidadoso com as contas públicas no Brasil? E tem a indicação do novo presidente do Banco Central. Como eu falei, o presidente da República e o presidente do Banco Central têm entrado em atrito e provavelmente o presidente da República vai indicar alguém que tenha um viés mais parecido com o dele. E aí, esse nome, a indicação desse nome, também vai gerar muita volatilidade no mercado. E aí as pessoas se perguntam, né, poxa, eu preciso viajar, eu tenho uma empresa, preciso comprar produtos lá de fora, o que eu faço, né, nessa loucura toda? É importante prestar atenção nessa volatilidade. Em períodos de baixa, né, em períodos em que a moeda brasileira volte ali para os 5,20, 5,25, é hora de comprar. E aí, quando ele volta, por conta da volatilidade, volta a subir, aí é hora de esperar um pouco. Então, aproveitar períodos de baixa para fazer as compras aos poucos, porque o dólar é muito difícil de prever por conta de todos esses fatores que impactam, e aí ir comprando aos poucos para fazer o que a gente chama de preço médio, um pouco maior do que um pouco menor do que esses picos que a gente tem visto. Tá certo. Marcela Kawauchi participando conosco aqui sempre da programação da Nova Brasil, economista da Lifetime Asset. Obrigado, viu, Marcela? Bom restante de semana aí para você. Obrigada. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia.